A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Reflexão de hoje: todos são culpados. A função da lei foi mostrar esta condição humana. Então, a função da lei mosaica que Deus deu a Moisés foi justamente na história do povo de Israel colocar-nos a par da condição da natureza humana, que estamos ali culpados diante de Deus e precisamos de um Salvador, precisamos ser salvos. Deixa eu fazer uma observação antes de ler o texto com vocês. Vocês já perceberam, quem está seguindo, que eu estou acompanhando o livro de Romanos, fazendo uma leitura do livro de Romanos, pontuando algumas coisas. E Paulo está desenvolvendo uma argumentação aqui nessa carta aos Romanos. E é interessante que ele vai falar aos romanos do Evangelho, da boa notícia de Deus, que é a respeito de Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Mas, por enquanto, no último vídeo, todos serão julgados, agora todos são culpados, todos estão debaixo da ira de Deus. Parece que só tem má notícia. Pois é, para Paulo apresentar a boa notícia de Deus, ele precisa deixar consciente a humanidade, e principalmente ali, a princípio, os seus leitores iniciais, da condição da sua natureza, da condição humana, que estão todos culpados, debaixo da ira de Deus, uma natureza corrompida, portanto, necessitados da boa notícia, necessitados do Evangelho que pode salvá-los dessa condição. É isso que Paulo está fazendo, ele está preparando o caminho para mostrar que a graça de Deus vai nos tirar desta condição de juízo, de ira e de culpa. Então acompanhe comigo esses vídeos aí, tá certo? Então olha só, hoje todos são culpados. Vamos ler? Romanos 13, deixa eu sair da sua frente aqui, mais um pouquinho. Perdão, Romanos 3, versículo 1. Paulo fala assim: qual é, então, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Você vai ver aqui ele respondendo, grifei aqui no versículo 2, muita vantagem. Quer dizer, sob todos os aspectos, tinha vantagem de ser judeu, de sangue étnico, de povo judeu ali. Então, tem vantagem? Tem vantagem. Mas nós vamos ver que lá embaixo, no versículo 9 que acompanha comigo, que se conclui: temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Paulo está se contradizendo, ele fala que tem vantagem, depois ele diz que não tem vantagem. Na verdade, existem vantagens de acordo com o que a revelação, nós vamos ler aqui os oráculos de Deus. O povo de Deus os judeus naturais de sangue tiveram acesso a algumas coisas que deram a eles algumas vantagens. Deles são os patriarcas, deles são as promessas messiânicas, deles são as alianças, todos os acordos pactuais de Deus para desenvolver a narrativa da salvação. Mas em relação à condição de culpa e de pecado, não há vantagem nenhuma, porque todos estão culpados, necessitando da salvação. Então vamos lá. Qual é então a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Aqui é essa parte azulzinha, uma observação minha, não está no texto bíblico. Os oráculos de Deus diz respeito às revelações de Deus lá no Antigo Testamento em geral e às promessas de Deus. Então a eles foi confiado os oráculos de Deus, essas palavras que estavam apontando para todo o plano de Deus de redenção e de salvação. Versículo 3. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça
evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Deus é injusto por aplicar a ira dele e sobre as pessoas que estão quebrando a sua aliança? De modo algum. E ele fala aqui, fala em termos humanos. É claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, por que ainda sou condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos o que é mal para que nos venha o que é bom. A condenação destes é justa. Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Aqui ele responde, então, não, de forma alguma. Por quê? Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos ou gentios, estão debaixo do pecado. Então, inclusive o povo judeu que tinha a lei mosaica, as revelações, as promessas de Deus, estão nessa mesma condição com todo o restante da humanidade. Estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Então, não há justo. Diante de Deus, não existe ninguém justo. Entenda isso. E essa é a condição de todo ser humano, de toda a humanidade. Estão debaixo do pecado, sob a ira e condenação eterna de Deus, e não há um justo sequer. Versículo 12. Todos se desviaram, se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Seus caminhos, a destruição e miséria. Olha a condição geral do ser humano. Então ele começa aqui, garganta, língua, lábio, boca, pé, caminhos. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale. Olha só, para que serve a lei? Para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Você não vai conseguir se justificar diante de Deus nunca por nenhuma obra sua exata de acordo com as leis de Deus, ou ações, ou boas ações, justiças próprias. Isso é impossível, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Pois pela lei, através da lei, vem o pleno conhecimento do pecado. A lei tem uma função muito clara, que toda a humanidade conheça a sua natureza pecaminosa, se voltando a Deus e dizendo: Deus, e agora? O que eu faço? Eu preciso ser salvo. E aí, então, nós vamos depois continuar lendo em outro vídeo, no restante do capítulo 3, Paulo justamente oferta a possibilidade de correção da natureza humana, de sair da ira de Deus, da condenação, que isso é uma oferta do próprio Deus, gratuitamente, pela fé no seu Filho e na obra de Cristo. Aqui eu quero rapidamente colocar essa cena dramática, reorganizando esses últimos versículos. Olha só, primeiro, é um tribunal mesmo, gente. A humanidade vai estar e está diante de um tribunal de Deus, do justo juiz. E a cena é a seguinte: qual que é a acusação aqui, no versículo 3:9? Todos estão debaixo do pecado. Se todos estão debaixo do pecado, todos estão na condição de serem condenados por Deus no dia da ira, como nós lemos em outros textos. Coloquei aqui. A prova. A depravação total da humanidade é a prova disso, quando ele começa a falar da condição do ser humano. A garganta, a língua faz isso, o lábio, a boca é cheia de maldição, os pés velozes para fazer o mal, o caminho é sempre de miséria, destruição. A condição é essa.
E essa prova ele traz de vários textos aqui, ele está citando vários textos do Antigo Testamento, nos quais os perversos, tanto judeus como gentios, eles perseguem o que é justo. E o veredito qual é? Todos são culpados diante de Deus. Ninguém será justificado pelas obras da lei. Lembre disso, porque é extremamente importante enxergarmos a nossa condição para podermos ser salvos. Salvos da ira de Deus, reconciliados com Deus, através da oferta que Ele faz do seu próprio Filho a nós. Reflita aí e depois siga a série de Romanos que a gente está gravando, tá bom? Deus abençoe você, um abraço.